Olá galerinha, tudo beleza? Aula de hoje, preferências do usuário configurando o complemento. Em arquivo, vamos entrar na preferências do usuário para poder acessar esse comando. E vamos trabalhar com a aba de complemento. Aqui em complemento, no de vocês é claro, se não estiver traduzido, vai estar aqui escrito add-ons, ok? Eu traduzi para o português para que possamos ter melhor compreensão do que está sendo falado aqui. Ele possibilita o acesso aos scripts secundários chamados de complementos ou add-ons em inglês, que estende a funcionalidade do Blender. Então, aqui nesta aba disponibiliza pesquisar, instalar, habilitar ou desabilitar um complemento. Então, aqui nesta área maior estão os plugins, extensões ou complementos. E também pode ser encontrado através de uma pesquisa usando apenas as letras iniciais do plugins que você deseja habilitar. Então eu vou dar um exemplo aqui. Em pesquisar, vou clicar com o botão esquerdo e eu quero habilitar o plugin da imagem em plano. Então eu escrevo aqui PLA e essas iniciais me deu aqui essas duas opções, que no caso que me interessa aqui é importar imagens em planos, ok? Mas aqui já está habilitado, é só para dar um exemplo que qualquer pesquisa que eu fizer aqui aparecerá o que eu estou procurando. Em relação aos plugins, essas extensões, dois grupos podem desenvolver esses scripts. Eles podem escrever e disponibilizar para que possamos baixar e utilizar no Blender. E aqui em nível de suporte, podemos ver dois grupos responsáveis por esses scripts. Aqui está os dois em azul, oficiais e comunitários. Então, clicando aqui em oficiais, aparecerá aqui do lado somente os plugins, as extensões que foram escritos pelos os desenvolvedores do Blender. E aqui em comunitário a mesma coisa, ok? Podemos ver aqui os complementos foram desenvolvidos pelas pessoas dentro da comunidade do Blender. E mantendo essas duas opções aqui ativa em azul, vai disponibilizar as extensões dos dois grupos, dos dois desenvolvedores. E para melhor entender o tipo de trabalho que está sendo realizado, se é uma animação, materiais, importação, exportação e etc. Os complementos estão organizados em categorias. Aqui em todos que aparecem em azul está habilitado todas as categorias das extensões, tanto do usuário, habilitar, desabilitado, janelas de visualização 3D, adicionar curva, adicionar malha, animação, câmera, desenvolvimento e tudo isso aqui, ok? Então essas categorias aqui estão aparecendo todas aqui do lado quando essa opção aqui estiver marcada, mas podemos navegar por categorias. Em todos vai me disponibilizar os complementos em geral, tanto os que encontram habilitados quanto os não habilitados. Aqui do lado vocês podem ver que existem extensões habilitadas e outras não. Contudo, a opção aqui de nível de suporte tem que estar os dois habilitados. Caso contrário, irá aparecer apenas uns dois níveis. Beleza? E como exemplo de categoria, eu vou estar aqui descendo mais um pouquinho. E aqui em importar e exportar, vai me apresentar aqui do lado todos os complementos referente à importação e exportação. Então, para habilitar um complemento, basta clicar apenas aqui nessa caixinha, ok? Vou escolher aqui
um complemento, escrevendo aqui. Eu posso marcar e desmarcar um complemento. Quando eu marcar um complemento, significa que eu estou habilitando para ser usado no Blender. E para colher mais informações referente a esse complemento, eu clico aqui nessa setinha. Irá me apresentar essas informações referente a esse plugins, que mostra a descrição informando a sua funcionalidade. Então na descrição está escrito: importar imagens e cria planos com aspecto apropriado. A imagem é mapeada para os planos. É muito importante também saber onde estará localizado. Muitos não conseguem encontrar em qual região do Blender está localizado essa extensão. Eles habilitam, mas não conseguem encontrá-la. Então aqui em localização está apresentando duas alternativas de sua localização. Uma delas vai estar nessa localização aqui, em File, importe imagens como plano. Então vamos dar uma conferida. A primeira opção nos apresenta como localização aqui em File, arquivo, em importar e aqui imagens como planos. Então aqui obtivemos essa primeira localização e aqui também apresenta outra localização em que possamos também encontrar esse plugin, que é aqui em adicionar mesh imagens como plano. Então indo aqui em adicionar malha, encontraremos aqui imagens no plano. Ele nos deu duas localizações em que poderíamos encontrar aquele complemento caso estivesse habilitado, tanto aqui em arquivo como em adicionar. Então aqui em localização ele dá as coordenadas para que possamos encontrar esse complemento dentro do Blender. E para que possamos estar por dentro dessas coordenadas, é preciso entender e conhecer a interface de usuário do Blender, bem como regiões, painéis, menus, componentes de um editor e daí vai. Na sequência do vídeo, vocês vão chegar nas videoaulas que trata desse assunto, mas até lá vamos continuar a explicação. Aqui é o arquivo, o autor e a versão. Em internet você pode relatar um defeito e ser encaminhado ao site para ler o documento do arquivo. Se eu clicar aqui em documentação, ele vai me direcionar a esta página do site em que eu posso encontrar aqui as informações completas referente àquele documento, que eu posso traduzir, e aqui em descrição podemos encontrar informações detalhadas em relação àquele plugins de imagens no plano. Então aqui de volta no Blender, eu vou clicar aqui nessa setinha e nesse X para voltar a todos os plugins, para que possamos dar continuidade aqui em outras explicações. E eu quero falar aqui desse desenho. Esse desenho significa alerta de aviso, referente a alguma informação importante. Eu vou estar aqui dando alguns exemplos para que vocês possam ter mais entendimento em relação a esse alerta. Ele pode alertar inúmeras coisas diferentes. Uma delas é em relação a esse plugins aqui de importação e exportação da AutoCAD. Eu vou estar clicando aqui nessa setinha para colher mais informações. E aqui o autor dá um alerta aos usuários. Ele está informando que esse complemento está em construção. Visite o wiki para ter maior detalhe. Então aqui é só visitar o wiki e colher mais informações referente a esse aviso.
E aqui eu vou estar dando outro exemplo de alerta. O autor aqui também deixa um alerta referente a esse plugin. Ele informa que essa ferramenta que vocês vão estar utilizando pode consumir mais memória do seu computador. E vamos aqui em outro exemplo. Aqui esse autor diz, em relação a esse plugin, que esse requer o XCS Tools instalado no seu computador. Então, ele dá um alerta, talvez aqui, para que esse plugin venha funcionar com eficácia, você tem que ter instalado no seu computador o XCF Tools para que ele possa rodar, ou melhor, funcionar. Então, dependendo do alerta de aviso, é provável que apresente alguns problemas por motivo de erros, requerimentos e outros fatores que podem ocasionar o mau funcionamento desses scripts. Ou pode funcionar normalmente, sei lá, vai que cola. Você vai encontrar aqui um logotipo e toda vez que vocês encontrarem esse desenho do Blender, é sinal que essa extensão ou complemento foi desenvolvido pelos desenvolvedores oficiais do Blender. Já esse desenho de uma pessoa correndo, saltando feliz, são os complementos descritos pelos desenvolvedores comunitários. E na versão mais recente do Blender, muitos dos complementos encontram-se já instalados em relação às versões mais antigas. Contudo, muitos dos complementos necessitam de instalação. E como muitos desenvolvedores estão sempre escrevendo novas extensões de scripts, isso possibilita melhorias para o Blender e mais ferramentas. E essas extensões é possível baixar em site de terceiros ou o Wiki-Blender na área de extensões. Para que você venha estar por dentro do assunto de importar e exportar para outro software ou como baixar uma extensão no Blender, segue a sequência dos vídeos e encontrará esse assunto em um dos vídeos do canal Amador da Arte. Ok? E no próximo vídeo será abordado sobre preferências do usuário configurando temas. Beleza?